então subirei como na mão curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor. Quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero servir como na mão do teu poder, Senhor. Quero meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero servir como na mão do teu poder. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero servir como a mão do teu poder, como na mão. Boa noite, paz seja com todos, bem-vindos ao nosso culto da família online, mas continua sendo o culto da família, né? Um domingo à noite. Tenho certeza que você teve um domingo abençoado quanto o meu, para alguns um domingo de descanso da semana que passou, para outros talvez um domingo de passeio, embora nós estejamos aí via de regra em uma quarentena, mas alguns têm essa liberdade de poder sair, mesmo que for para casa de um familiar. E isso é uma bênção. Se você pôde hoje, por exemplo, visitar alguém querido seu pai, sua mãe, um irmão, enfim, isso é uma bênção de Deus, tá bem? Então, mesmo com todo esse cenário epidemiológico que nós vivemos, se você está podendo ter contato com as pessoas que você ama, louve a Deus por isso, tá bem? O tema da mensagem de hoje
7 mergulhos de Naamã. E o texto que eu vou ler está no segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir já do versículo 1. Então, segundo Reis 5, do início, do verso 1 em diante. E eu já aproveito aqui, né, para falar algo que é importante quando se está estudando a Bíblia. Todas as vezes no Antigo Testamento que há um numeral, então ele se usa no masculino, primeiro e segundo. Primeiro Reis, segundo Reis. Primeiro Crônicas, segundo Crônicas. E assim por diante. Por que no masculino? Porque no Antigo Testamento os numerais eles são referentes a livros. Então livro masculino, um substantivo masculino. Então, o livro, por isso primeiro e segundo, né? No Antigo Testamento não tem terceiro. No Novo Testamento, já ao contrário. No Novo Testamento, todas as vezes que se encontra numeral, então é no feminino, porque são cartas ou epístolas. Então, primeira aos Coríntios, segunda aos Coríntios, primeira João, segunda João e terceira João, primeira Tessalonicenses e segunda Tessalonicenses e assim por diante. Isso é uma curiosidade, mas é uma regra importante para nós aprendermos, tá bem? Então, uma pequena aula teológica dentro aqui da introdução da mensagem. Antigo Testamento, numeral sempre masculino. Novo Testamento, numeral sempre feminino, ok? Então vamos lá. Segundo livro de Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. O texto, ele apresenta algo interessante para nós. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era esse homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor. E assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupas. Levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que eu o cure da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta. Então ele dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, os rios de Damasco, melhores que todas essas águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram, dizendo: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grandiosa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de uma criança, ficando ele purificado.
Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nos abençoe mais uma vez com a sua palavra. Nos dê, Senhor, não somente o entendimento dela, mas permita que nós possamos extrair dela tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida. Na verdade, a sua palavra é vida sobre a nossa vida e queremos vivenciá-la em nome de Jesus. Amém. Então mergulhe 7 vezes no Jordão. Essa ordem teve o propósito de demonstrar a Naamã que a cura ela viria mediante o poder de Deus, mas só aconteceria em confronto à obediência pela palavra do profeta. É um confronto. E muitas vezes nós somos confrontados pela palavra de Deus. Na iminência da minha conversão, para a minha conversão, eu fui muito confrontado pela palavra de Deus. Pessoas elas são confrontadas pela palavra de Deus para receber a cura, por exemplo. Outras são confrontadas na palavra para receberem a libertação. Libertação de um vício, libertação de uma mania, libertação de um espírito maligno que oprime, enfim. Pessoas são confrontadas pela palavra de Deus. E Naamã ele foi confrontado. O enredo dessa história está em que Naamã era um sírio, não fazia parte do povo de Deus. Ele tinha uma vida dupla, e eu vou explicar por que ele tinha uma vida dupla. Fora da sua casa, ele era um grande comandante do exército, alguém admirado, alguém cheio de honrarias, condecorado, cheio de divisas. Quando ele entrava na sua casa, ele era um leproso. Fora de casa era um general, um comandante. Dentro de casa era um leproso. Quando tirava sua farda, tirava suas vestes, os seus próximos, os seus íntimos percebiam que ele era um leproso, sabiam que ele era um leproso. E no meio desses íntimos estava uma menina que havia sido levada há muito tempo antes como escrava para a Síria e acabou ficando. E ela servia a mulher de Naamã. E ela via o sofrimento da família. Porque existem alguns problemas que não alcançam somente uma pessoa, alcança a família. Aquela doença alcançava a família, fazia com que todos sofressem na casa. Assim como alguém, de repente, tem um familiar doente, na sua casa sofre também. A vida sai da normalidade. Eu conheci muitas pessoas, muitas famílias que tinham caso de adicção, pessoas viciadas em drogas dentro de casa. E o sofrimento é extremo, talvez é maior ainda para os próximos do que para a própria pessoa, assim como é quando se há um vício no álcool e tantas outras situações. O sofrimento ele se generaliza, ele contamina quem está próximo. E assim era a casa de Naamã. E aquela menina, a Bíblia ela não faz questão nem de dizer o nome, porque na casa de Naamã ela era insignificante. Ela chega para sua senhora, e eu acredito que com muito temor, com muito medo da reação da senhora, ela nem teve coragem de ir direto a Naamã. Ela buscou um intermédio por sua senhora. E ela disse, olha, quem dera ele estivesse diante do profeta, o homem de Deus, o representante de Deus que está em Israel, está na capital, está em Samaria. Porque eu tenho certeza que se ele estivesse em contato com o homem de Deus, ele receberia uma palavra que seria curado dessa lepra. E cessaria esse sofrimento. Cessaria esse desconforto. Isso seria resolvido. Senão, o sofrimento aqui é amenizado. E aquela mulher tomou essa palavra no seu coração. E ela foi falar ao seu marido. E o marido, então, Naamã, então, encheu-se de esperança. Quando foi falar com o seu rei. E esse tentou ajudar. Embora foi, de uma certa forma, mal interpretado pelo rei de Israel. Mas, por fim, Naamã, ele se coloca, então, na liberdade de ter com Eliseu, o homem de Deus. O problema é que ele foi ainda cheio do seu orgulho.
Ele não foi como alguém necessitado, ele foi como um comandante. A Bíblia diz que ele foi com seus cavalos, com seu exército, e ele parou na frente da casa de Naamã, dando ordem para os seus servos chamarem chamarem Eliseu. E ele esperava que Eliseu saísse e o enchesse de honras. Por isso que ele diz: eu esperava que ele se colocasse em pé, clamasse ao seu Deus, colocasse a mão sobre o meu corpo. Ele queria um tratamento especial. E Eliseu mostrou a ele que a palavra de Deus, ela usa diversos mecanismos, ela é multiforme, ela pode usar diversas ferramentas para transformar a nossa vida. Eliseu diz, na verdade Eliseu nem saiu de dentro de casa, mandou seu ajudante dar um recado. Eliseu disse para o seu ajudante, para o seu servo, aquele que carregava a sua capa, vai lá, fala para ele mergulhar 7 vezes no Jordão, no caminho de volta, que ao cabo dessas 7 vezes ele será curado. E essa palavra indignou Naamã, a ponto de quase perder a oportunidade de vivenciar o milagre. Então os seus soldados chegaram a ele e, como é dito nos nossos dias, fizeram a sua cabeça. E disseram para ele: olha, se ele tivesse pedido algo absurdo, até tudo bem ficar indignado, mas é coisa simples. O Jordão fica no caminho da nossa volta, vai, mergulha. Ele aceitou essa palavra e foi. E eu fico imaginando Naamã, ele tirando a sua farda perto dos seus soldados, e eram muitos, e tendo que revelar a sua fraqueza, o seu defeito, sua lepra. Mas ele fez, e ele mergulhou. E quando ele mergulhou, as 7 vezes, ele recebeu o seu milagre. Mas a palavra dessa noite, eu quero abranger um pouquinho mais essa situação, que eu aprendo algumas coisas com essa história de Naamã. E uma das coisas que eu aprendo é que existem condições para se receber milagre. E talvez seja esse o fator que faz com que muitas pessoas não recebam. Existem condições. A primeira das condições é ouvir a palavra de Deus. É receber a palavra de Deus. Ouvir. O ouvir de acatar. Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir. Ouvir a pregação, ou seja, a palavra de Cristo. É necessário ouvir, é necessário recebê-la. Não se tem como viver milagres se não receber no coração a palavra de Deus. É por isso que a história faz questão de dizer que a menina disse à sua senhora que seria bom que Naamã estivesse diante do profeta em Samaria para ter o seu corpo restaurado da lepra, a sua saúde restaurada da lepra. Ou seja, ele precisaria ouvir do próprio homem de Deus como que seria o seu milagre, como que seria a sua cura. Segundo, é que é necessário crer, é necessário dar crédito de todo o coração quando se ouve a palavra de Deus. E aí isso se torna um obstáculo para muitos, porque muitos ouvem, mas não creem de coração. Porque se crescem de coração, mudariam de vida. Não quero fazer nenhum tipo de acusação ou apontamento, mas impossível alguém ouvir, receber a palavra de Deus no seu coração e abandonar a caminhada com Cristo. Aquele que abandona a caminhada com Deus até recebeu a palavra, mas não creu no seu coração. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Isso é fé, isso é crer, é receber no coração. Mas tem algumas outras coisas ainda. Uma delas, ir ao lugar certo para ouvir a pessoa certa. O mundo é cheio de barulhos, o mundo é cheio de vozes,
E essas vozes muitas vezes elas nos confundem. Porque cada qual fala uma coisa, cada qual aponta um caminho, cada qual diz que algo é certo e o outro é errado. Cada voz busca ter a sua razão, cada voz defende a sua verdade. Então nós precisamos ir ao lugar certo e ouvir a palavra, a pessoa certa. Pode ter certeza que quando você tem essa experiência, você recebe aquilo, transforma a sua vida. Deus usa semeadores sobre a nossa vida, semeadores da palavra. Pessoas que são portadores da palavra de Deus e que transformam a nossa vida. Eu tenho sobre mim pessoas que são semeadores em minha vida. E você precisa ter semeadores da palavra na sua vida, para que ela seja regada e passe a ser frutífera, produzir frutos. Outra coisa é ser humilde de coração. Como eu disse, Naamã quase que colocou tudo por água abaixo, por não demonstrar humildade. Ele precisou quebrar o seu orgulho antes de receber o milagre de Deus. Ele precisou descer da sua posição de general para a posição de servo, de subserviência. O orgulho nos impede de viver milagres. O orgulho nos impede de receber grandes bênçãos de Deus. Então seja humilde de coração, principalmente diante de Deus. Mas é necessário obedecer à palavra de Deus sem reservas, sem condicionais, sem questionamento. A bênção de Deus, ela sempre vem por um caminho certo, que é o caminho da obediência. O canal, o conduíte, o cano pelo qual vem a bênção de Deus é chamado de obediência. Quando Naamã obedeceu a palavra do homem de Deus, ele recebeu um milagre. É o que diz o versículo 14, o último que nós lemos. Assim também é na nossa vida. Quando nós obedecemos a palavra, o milagre ele vem. Ele nos alcança. Não somos nós que corremos atrás. O milagre nos alcança quando somos obedientes à palavra de Deus. O que faz com que muitos desistam é que o milagre, às vezes, ele tem um alto preço para a nossa concepção. Não para Deus, mas para o nosso entendimento. Quer ver um exemplo? Naamã, primeiramente, ele fez uma viagem que, quando se observa assim, os mapas bíblicos, de aproximadamente 120, 130 quilômetros. Depois de ouvir a palavra de uma adolescente, insignificante, uma escrava, ao seu modo de ver. E essa disse-lhe que em Israel é que havia um homem de Deus, que poderia dar fim ao seu sofrimento, fazer com que ele fosse curado. Não na sua terra. Ou seja, ele precisaria peregrinar. Foi o que eu li no versículo 3. O que isso tem a ver com a sua vida? Preste bastante atenção. O seu milagre também tem um preço. Qual o preço? O preço da leitura da Bíblia, o preço de uma devocional, o preço da oração, o preço de estar na casa de Deus, participar dos cultos. Aqui em Serra Negra, por hora ainda estão interrompidos, né, os cultos presenciais. Mas voltando, liberando, volte o mais rápido que você puder. Esteja na casa de Deus. Esteja firme, perseverante, que a hora do seu milagre vai chegar. Não desista. Não é hora de desistir, é hora de avançar. Há muitos obstáculos, e os obstáculos vêm para mim também. A igreja estar fechada é um grande obstáculo para mim também. Mas eu tenho que ultrapassar. O Senhor, Ele quer que eu passe por cima. E eu vou passar por cima. Porque quem desiste não vive os milagres de Deus. Para viver o milagre, é preciso perseverar até o fim. No caso de Naamã, até o último mergulho. Mateus 24:13 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será abençoado e salvo. Então, de novo, não é tempo de desistir.
Nós temos que prosseguir firmes até o fim, fiéis até o fim. O 7º mergulho vai chegar, chegará para mim, chegará para você também. E aí o milagre ele vai acontecer. Portanto, prossiga, permaneça firme na fé em Jesus, na sua palavra. Tome posse de tudo aquilo que Ele te entrega nesse momento, das oportunidades. Não posso estar na igreja por conta da igreja estar fechada. Se você está na igreja, estiver aberta, esteja na igreja. Não posso estar na igreja, a igreja está fechada. Seja a igreja. Leia a palavra e creia. Porque segundo Marcos 9, 23, tudo é possível àquele que crê. Como eu disse, em breve o 7º mergulho chegará. Então, em nome de Jesus, creia, profetize um milagre sobre a sua própria vida, na vida da sua família. Deus te dá esse direito. Ele te ama, Ele me ama também. E Ele tem uma grande obra para fazer na nossa vida. Permaneça firme, mergulhe quantas vezes for necessário. E não tenha isso como um peso, tenha isso como uma oportunidade de estar vivendo a palavra de Deus. Esteja alegre até o milagre acontecer. Tenha um espírito alegre. Paulo diz aos Romanos, no capítulo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, sejam perseverantes na oração. As promessas de Deus, elas vão se cumprir em cada detalhe, em cada vírgula. Então, se quiser viver o milagre de Deus, persevere até o fim. Perseverando na fé, você verá coisas maiores, infinitamente maiores na sua vida. Paulo ainda diz aos Efésios: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Deus pode fazer muito mais, não só na minha vida, mas também na sua vida. É preciso mergulhar. Quantas vezes Ele disser, persevere até o último mergulho, até o Senhor dizer, chega, tá bom, aqui tá bom. Esse milagre ele vai acontecer. E será um momento de grande júbilo, de grande alegria. Será um tempo de testemunho. Você viverá o milagre de Deus na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua saúde psicológica, na sua casa, no seu trabalho. Mas persevere até o fim. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Eu quero que você se alimente dela. Agora feche seus olhos, curve a sua cabeça mais uma vez. Pai, nós oramos, Senhor. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti, para viver aquilo que o Senhor disser. Onde o Senhor disser para entrarmos, entraremos. De onde o Senhor disser para sairmos, sairemos. Nós estamos debaixo da autoridade da Tua palavra, para vivermos grandes milagres, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua casa. Deus te dê a graça de poder ver as coisas espirituais na sua vida, no seu lar, no seu ambiente de trabalho. Esse é o meu desejo e muito maior é o de Deus. Portanto, fique na paz dele e até a próxima.